apresentação, agradeço o convite, quero reiterar aqui o desafio, né, né, do que eu já coloquei. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Sobre a gente conversar sobre esse tema num público que com certeza tem diferentes experiências sobre a questão da pesquisa qualitativa. Então, eu imagino que alguns de vocês já tenham feito pesquisa qualitativa, outros estão começando, iniciando numa pesquisa qualitativa, outros estão numa outra vertente e não têm experiência com esse tipo de pesquisa, né? Então, a gente falar dos desafios de algumas perspectivas nesse sentido é também desafiador para mim, né? Mas trouxe aqui algumas questões gerais da pesquisa qualitativa para a gente pensar nas perspectivas e alguns desafios que eu considero o mais relevante, pensando na experiência, né, que eu tenho tido e também nas questões mais atuais relacionadas à pesquisa. Então, vocês estão vendo a apresentação? Sim, professora. Sim, professora. Aparece a tela em modo apresentação mesmo? Ou... Cheia, ok. Está aparecendo em modo apresentação. Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho de definições de pesquisa qualitativa, principalmente pensando aí em quem não conhece a pesquisa. Depois eu vou entrar na questão do processo da pesquisa qualitativa e falando sobre validade e rigor. Então, esse item 2 e 3 aí, eles estão meio misturados na apresentação. E aí eu fecho com a questão dos desafios, pensando na disseminação do conhecimento e na ciência aberta para pesquisa qualitativa, que, como eu disse para vocês, foram 2 desafios que eu entendi aqui como interessante para a gente conversar. Então, pesquisa qualitativa é um conjunto de prática, material e interpretativa que dão visibilidade ao mundo. Seus pesquisadores buscam entender ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem. Né? Então, eu tenho um recorte do meu objeto de estudo e eu preciso entender, interpretar aquele objeto tal como ele é, né? Então, na visão de quem experiencia. A Minayo tem uma fala que eu gosto muito, que é assim: a matéria-prima da pesquisa qualitativa é composta por um conjunto de substantivos que ela diz: experiência, vivência, senso comum e ação. E por 3 verbos: compreender, interpretar e dialetizar. Eu acho que sintetiza bem o que é a essência da pesquisa qualitativa e ajuda também a nortear o nosso relatório, né? Porque sempre quando a gente vai ter contato com pesquisa qualitativa, é muito comum a gente se deparar com essas palavras, né? Então, eu vou falar sempre da experiência, da vivência, determinar o que é o senso comum, quais são os valores que são compartilhados pelo aquele fenômeno social que eu estou investigando, né? E o meu objetivo sempre é analisar, compreender, interpretar, e tem a questão da dialética também. Então, a pesquisa qualitativa busca explicar os fenômenos sociais a partir da experiência das pessoas e dos diferentes grupos, examina as interações e as comunicações por meio dos documentos, textos, imagens, filmes, então não é só na questão do texto, né, mas a gente pode fazer uma análise também pela arte aí, né, ou por documentos e tudo mais. E tem a questão de examinar também o universo dos significados, né, quais são as representações e os significados para as pessoas das ações. Então, as pessoas agem daquela forma por quê? Como elas interpretam o mundo, né? E então eu tenho que levar sempre em consideração o mundo do outro, né? A crença do outro, os valores do outro, a norma social do outro. Então, aí está um grande desafio da pesquisa qualitativa, né? Diante de uma complexidade que é esse universo e da diversidade que é o universo das pessoas, né, da diferença que é a minha experiência, da sua experiência, eu, enquanto pesquisador, ter que me aproximar dessas questões para compreender e transformar isso em dados que sejam possíveis de serem compartilhados.
Então, a pesquisa qualitativa, só um retrato rápido aqui, ela vai sempre buscar um conhecimento aprofundado sobre o comportamento humano ou as explicações envolvidas naquele recorte, naquele fenômeno que você está investigando. Então, vai explorar o porquê e o como, e é muito comum a gente olhar essa frase aí do olhar além da cena. Então, eu tenho o meu recorte, eu tenho o meu objeto de pesquisa, e eu vou olhar para além daquilo, né? Para além daquilo que eu posso descrever. Então, o que está por trás? Então, um exemplo aí é a questão da tomada de decisão do enfermeiro em UTI. Se eu estiver investigando a tomada de decisão do enfermeiro em UTI, eu estou pensando aqui, enquanto pesquisa qualitativa, não em separar as variáveis e comparar as variáveis, como é na pesquisa quant, mas é me questionar o que está por trás dessa tomada de decisão, como que os enfermeiros tomam a decisão, o que eles levam em consideração para tomar as decisões, quais são as decisões, de que forma que eles negociam e veem os papéis próprios na questão da tomada de decisão. Qual é a experiência do enfermeiro, né? Quais são os significados envolvidos. Então, esses são os exemplos, um recorte, o olhar que a gente tem da pesquisa qualitativa. O processo da pesquisa qualitativa, ele tem que ser todo permeado por um rigor, né? E aí tem essa separação, ela é feita por um autor para pensar na questão do rigor, e é assim que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho da perspectiva na pesquisa qualitativa. Então, a primeira coisa é o desenho da pesquisa. Então, eu pensar como vai ser o meu desenho, definir o tópico e definir o desenho do estudo. A outra coisa é como eu vou executar essa pesquisa, né? Análise dos dados, a coleta dos dados e como que eu vou fazer para escrever, fazer os meus resultados e as minhas interpretações, e, por último, o relatório da pesquisa qualitativa. Então, eu vou discutir a questão do rigor e da qualidade em todos esses tópicos, né, que é o processo da pesquisa, que é o processo que vocês estão acostumados com toda e qualquer pesquisa, que não é diferente para a pesquisa qualitativa. Então, pensando na identificação do tópico da pesquisa, a primeira coisa que a gente tem é a formulação da pergunta de pesquisa, né? Então, normalmente a gente começa uma pesquisa começa uma pergunta de pesquisa motivado por um interesse pessoal, né? Por alguma coisa que nos toca, por alguma coisa que nos chama atenção, né? Mas o que os autores, e um autor que escreve bastante sobre pesquisa, que é o Creswell, que eu trago algumas referências dele, ele diz dessa importância da gente fazer uma pergunta e estar aberto para sempre refinar essa pergunta ao longo da construção. Isso porque a primeira vez que eu me aproximo, eu tenho algumas perguntas, mas conforme eu vou investigando melhor aquele tópico, investigando melhor aquele assunto, eu vou vendo que a pergunta precisa ser refinada, né? Que a pergunta precisa ser melhor direcionada. Então, uma das coisas na pesquisa qualitativa é eu estar aberto para sempre poder modificar à medida que for ser necessário, né? Que for necessário. Então, um dos critérios fundamentais que permeia todo o processo da pesquisa, pensando na questão do rigor, é a reflexividade. E aí eu já falo da reflexividade logo nos estágios iniciais da pesquisa, que é aqui na formulação da pesquisa, da pergunta, né? O que é reflexividade? É a ideia de preconceitos que o pesquisador possa ter, que podem influenciar a pesquisa, que possam influenciar alguma decisão, alguma ação dele frente às atividades da pesquisa. Então, ele é um aspecto crítico do rigor, né? Porque a gente sabe que as crenças, as experiências, elas podem afetar a pesquisa, né? Elas podem afetar desde a escolha da pergunta da pesquisa, né? Então, eu estou me aproximando desse tópico por algum motivo. Então, essa clareza vem através da reflexividade, o que me leva, né, eu, Maiara, a ter interesse em estudar, né, a pesquisa, por exemplo, no relacionamento que a gente fez no grupo, sobre o relacionamento de profissionais de saúde e pais de crianças com câncer em final de vida. O que me conduz para isso, né? Qual é a minha motivação? Então, a partir da reflexividade, eu tenho consciência disso. E isso tomar consciência disso é importante para que eu possa sempre colocar em perspectiva essas questões ao longo do processo, né? Então, eu só vou ter clareza disso à medida que eu olho para isso. A questão é,
como a influência da pergunta no desenho do estudo afetará a vida dos participantes, né? Então, eu já estou fazendo uma pergunta que eu vou entrar no universo do outro. E como que essa pergunta pode influenciar a vida deles? E posicionará o pesquisador em relação aos outros ou exigirá métodos específicos para mitigar os potenciais vieses e as considerações éticas do estudo. Então, já estou trazendo aqui essa questão da reflexividade, porque ela é essencial na pesquisa qualitativa, e depois, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais, eu vou falar durante a apresentação toda sobre isso, né? Mas se não ficar claro, no final eu posso complementar, tá bom? E uma outra questão que anda junto com a formulação da pesquisa é o desenvolvimento do embasamento teórico conceitual, né? Ou seja, o seu referencial teórico, né? A forma como você vai justificar a questão da sua pesquisa, né? O referencial teórico é a lente que a gente vai olhar para aquele fenômeno. É o seu olhar que você vai colocar, que não é um olhar pessoal, é um olhar baseado num referencial, num corpo de conhecimento teórico, filosófico. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com a escolha desse embasamento teórico. A Minayo coloca que fazer ciência é trabalhar simultaneamente com teoria, método e técnica, numa perspectiva em que esse tripé se condicione mutuamente. Então, o modo de fazer depende do que o objeto demanda, e a resposta ao objeto depende das perguntas, dos instrumentos e das estratégias que vão ser utilizadas na coleta dos dados. Então, esse tripé, ele é interdependente. Então, por isso que eu preciso de uma coerência no meu processo de pesquisa, né? E conforme a gente vai conhecendo a pesquisa qualitativa, a gente vai vendo essa coerência, a gente vai entendendo o que é essa coerência. Eu preciso conhecer os referenciais para saber se esse referencial é coerente ou não com o método. Mas, independente disso, né, e aqui eu quero reforçar, porque nem todo mundo vai trabalhar com pesquisa qualitativa, mas muitos de nós, e todos nós, devemos consumir pesquisa qualitativa. Então, nós vamos ler artigo com pesquisa qualitativa. E aí, se eu não sei nada sobre construtivismo, por exemplo, que é o exemplo que eu trago aí, será que, então, o meu olhar, ele fica prejudicado, eu não consigo entender aquela pesquisa? E aí, esse é um outro critério do rigor que eu trago para falar para vocês aqui, que o pesquisador, ele é responsável por tornar esses dados traduzíveis, né? Então, essa coerência toda, ela tem que ser explicada, essa coerência precisa estar clara. E aí, o pesquisador é que é responsável por isso, de forma que qualquer pessoa que vai ler aquilo, ela seja capaz de entender aquela perspectiva, seja capaz de entender essa coerência, né? Então, o processo da pesquisa qualitativa, ele tem que estar todo desenhado. Então, a primeira pergunta, e isso é o Creswell que faz essa distinção, é que epistemologia instrui a perspectiva teórica. Então, essa é a questão mais abstrata, né? O que está por trás da pesquisa. E não fiquem em pânico, tá? Normalmente, essa parte é sempre o orientador que vai ajudar, né? Porque a gente está começando, a gente não conhece, né? Vocês começando não conhecem os referenciais, é sempre o orientador vai te ajudar nessa questão. Depois, a outra pergunta que eu faço é que perspectiva teórica está por trás da metodologia em questão, né? Então, a epistemologia, no exemplo aí, o construtivismo, a perspectiva teórica, o interacionismo simbólico, como exemplo, e aí que metodologia vai determinar a escolha e o uso dos métodos, né? Então, a metodologia, um exemplo, é a teoria fundamentada, e quais são os métodos que eu vou utilizar, como, por exemplo, entrevista e notas de campo. Então, tudo isso tem que estar bem articulado. Uma coisa tem que combinar com a outra, senão eu não consigo olhar para o fenômeno que eu estou investigando. E aí, em critérios gerais, a gente tem vários critérios para testar a qualidade de pesquisa. Eu gosto muito desses critérios, porque eu acho que eles são bem simples, né? E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, eu preciso de uma proposta clara, né? O objetivo e a pergunta da pesquisa e a justificativa convincente de que essa pesquisa é importante ser feita. Depois, um preparo adequado significa eu debruçar para a revisão da literatura e apresentar um estado da arte do tópico que eu vou estudar. Então, isso aqui também não muda de uma pesquisa para outra, certo? Depois, a escolha do método, né, que tem que estar alinhado à pergunta de pesquisa. Os resultados, apresentar a obtenção de resultados que avancem o conhecimento, então não é simplesmente... Por isso que é importante a revisão da literatura e eu ter consciência desse estado da arte, porque os meus resultados, eles têm que promover um avanço, eles têm que ser algo a mais. Então, o que o meu estudo tem de diferente? Eu tenho que chegar no final do meu estudo e falar o que ele tem de diferente dos outros estudos, ou o que ele proporciona de avanço para eu pensar nesse fenômeno, né? Para eu pensar no que eu estou investigando.
A apresentação tem que ser efetiva, né? Então, aqui o relatório consistente, para que os outros possam reproduzir, visualizar todas as etapas do estudo, e proporcionar uma crítica reflexiva, né? Que é exatamente essa questão da abordagem sistemática e regular para questionar e aprender com e durante todo o processo de pesquisa. Então, as boas práticas para amostragem e coleta dos dados, pensando aqui agora no desenho do estudo, né? Opa, acho que meu mouse não travou, não tem problema. Pensando no desenho do estudo. Então, primeiro é a questão dessa justificativa clara para as decisões de amostragem, né? Em pesquisa qualitativa, a gente diz que a melhor forma de amostragem é a amostragem que a gente chama de proposital. Por quê? É a amostragem onde eu vou procurar participantes para minha pesquisa que possam me responder sobre aquilo e que melhor possam me responder sobre aquilo. Então, no exemplo de enfermeiros lá que eu dei sobre tomada de decisão de enfermeiros em UTI, eu não vou conseguir a experiência de enfermeiros que trabalham em pronto-socorro, se eu for entrevistar enfermeiros de pronto-socorro, certo? Então, esse é um exemplo óbvio. Mas ainda pensando dentro dos enfermeiros de UTI, será que tem diferença eu entrevistar enfermeiros que tenham 3 meses, 6 meses de experiência, enfermeiros que tenham 40 anos de experiência, na questão da tomada de decisão? E se sim, eu tenho que, então, já no meu projeto, delimitar essa amostragem e dizer que então, assim, o melhor participante para pesquisa qualitativa é aquele que melhor pode te ajudar a avançar, a responder aquele tópico, né? Então, por isso que a gente diz que a melhor forma de amostragem é a amostragem proposital. Muito embora também a gente possa usar a amostragem por conveniência, mas desde que aqueles participantes, eles possam responder o que você está investigando. Uma outra questão é a questão da determinação da saturação de dados, e aqui eu coloco, eu sempre falo disso, porque eu acho que é uma fragilidade muito grande nos estudos e nos artigos que eu leio de pesquisa qualitativa. Muita gente, muitos autores falam muito pouco sobre a saturação, ou colocam aquela questão da saturação, que então eu vou entrevistar participantes até que os dados sejam repetidos, né, que começa a haver repetição dos dados. Na pesquisa quant, a gente tem um cálculo amostral, né, então eu vou definir o meu N a partir de um cálculo amostral. Na pesquisa quali, a questão da saturação, ela precisa ser discutida, porque eu preciso dizer, então eu fiz entrevista com 15, 20, 30, e por que eu fiz? Né, e quais foram os critérios que determinaram o tamanho, né, o número de pessoas que eu entrevistei. E aí, eu não vou entrar, a gente poderia ficar horas falando disso, mas um dos critérios que tem sido muito discutido pela Minayo e pela Sandelovski é a questão da saturação conceitual, da saturação teórica, né? A Sandelovski fala muito disso, que é uma pesquisadora que trabalha muito com pesquisas e fala muito sobre pesquisa qualitativa em enfermagem. Ela diz sobre a saturação conceitual que eu cheguei num determinado ponto que eu tenho uma densidade teórica suficiente para explicar aquele fenômeno, né? Então, isso seria próximo da saturação. A Minayo, ela também fala um pouco nesse sentido, e ela fala também sobre uma exaustão do pesquisador, né? Não exaustão no sentido assim, cansei de fazer a pesquisa e agora não quero mais, chega. Mas uma exaustão de que, assim, o pesquisador, ele já está suficientemente convencido de que ele consegue explicar aquele fenômeno, né? Então, ele já tem a saturação. E isso é uma das fragilidades. Então, pensando aí até em adiantar a questão dos desafios, eu acho que esse é um grande desafio também, porque eu vejo uma fragilidade muito grande nos artigos para discutir a questão da saturação. Uma outra coisa é o recrutamento. Também vejo poucos artigos colocando como foi feito o recrutamento, né? Detalhes sobre como foi feito o recrutamento. Detalhes como foi feito esse engajamento com os participantes. Porque são estratégias, essas estratégias, elas são essenciais para convencer o leitor de que eu não induzi o participante, de que eu tive uma melhor abordagem com eles, de que eu me familiarizei com aqueles participantes para que eles estivessem à vontade para me contar da experiência deles. Então, não é simplesmente porque eu tenho que falar sobre isso para que as pessoas possam reproduzir a pesquisa de forma igual. Mas eu estou me aproximando de experiências que muitas vezes são experiências difíceis, né? De experiências
profundas de se falar. Então, a pessoa não vai falar com qualquer pessoa, ou de qualquer forma, ou numa conversa, simplesmente com uma conversa de café, né, com você que não te conhece. Então, essa questão do engajamento, da forma como você se apresenta, como você apresenta a pesquisa, ela é fundamental para essa familiarização entre pesquisador e participante. Uma outra questão é a ética no projeto de pesquisa. Então, qual foi o procedimento para obter o consentimento informado, né? Então, como que o pesquisador se aproximou dos participantes, né, de forma detalhada mesmo. E como que pôde garantir o anonimato e a confidencialidade, né? Quais são os cuidados éticos para isso, porque é um outro desafio dentro da pesquisa. Um outro aspecto é o tempo e o local para as entrevistas, para que seja feito de uma forma adequada. A gravação e a transcrição também é importantíssimo para que a gente tenha veracidade dos dados depois, para que a gente possa trabalhar com os dados da forma mais objetiva possível, né? Então, é importante que eu faça a gravação para não perder nenhum detalhe, e a transcrição, de preferência, que tenha a verificação da transcrição, que é quando eu devolvo a transcrição para os participantes, e os participantes podem reiterar, podem fazer alguma outra consideração. Então, as duas estratégias principais é a questão da entrevista e da observação. A entrevista, ela varia desde roteiros altamente estruturados até roteiros bem abertos, com uma única pergunta norteadora, em que o pesquisador vai delineando melhor. Então, o importante aqui é a gente lembrar que até o roteiro de pesquisa, ele pode ser e deve ser refinado e modificado ao longo da coleta e da análise dos dados, né? Porque a gente faz coleta e análise dos dados simultânea em pesquisa qualitativa, de preferência. Então, a análise dos dados vai dizendo para você, enquanto pesquisador, o que é importante, além daquilo que você perguntar, né? Então, os roteiros, eles precisam ser, muitas vezes, refinados. Lembrando que o processo, a gente tem um compromisso com o fenômeno que a gente está investigando. Então, é sempre tudo que você puder fazer, que esteja amparado nas questões éticas, obviamente, para entender melhor aquele fenômeno, é possível de ser colocado na pesquisa, né? Então, isso que a gente chama de tomar decisões metodológicas para favorecer o objeto do estudo. E um treinamento para a realização de entrevistas também é importante. Um outro método de coleta, tem outros, né? Mas eu vou falar só de entrevista e observação, que é a observação participante ou não participante, que vai depender da posição do pesquisador no campo de coleta dos dados. Uma outra forma da gente garantir rigor e confiabilidade no desenho do estudo é a triangulação de fontes de dados. Então, eu fazer não só a entrevista, mas eu fazer também notas de campo, eu fazer também as transcrições. E, de novo, volto à questão da reflexividade. Ela é absolutamente crítica para a credibilidade e confiabilidade da coleta e análise dos dados do estudo, né? Então, o tempo todo escrever, sabe? O diário de campo, o caderninho, aquele caderninho que o pesquisador sempre tem para poder escrever e tomar consciência do processo, né? Isso que a gente chama de notas de campo. Então, aqui é um quadro que depois até eu vou voltar nele, talvez ele esteja cortando um pouquinho, mas não tem problema. Estou sem o mouse aqui para mostrar para vocês. Mas, cada método, né, e aqui não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas a pesquisa qualitativa tem diversas abordagens, e ela é muito diferente para cada uma dessas abordagens. Então, esse quadro aí apresenta 5 abordagens: a pesquisa narrativa, a fenomenologia, a teoria fundamentada, a etnografia e estudo de caso. E para cada um desse tipo de pesquisa, você vai ter uma característica diferente. Então, o foco da pesquisa narrativa, por exemplo, é explorar a história de vida de um indivíduo, né? Então, a pergunta de pesquisa, ela vai buscar contar essa história, essa experiência individual. Na fenomenologia, o foco é compreender a essência da experiência do indivíduo, né? Então, a pergunta de pesquisa tem que ser voltada para essa questão da compreensão da experiência. A teoria fundamentada tem como foco já compreender um processo, chegar numa teoria, né? Então, a pergunta de pesquisa, ela tem que ter esse delineamento de uma teoria ou de um processo que eu estou querendo entender melhor, tá? Então, aqui, eu não vou entrar profundamente, porque a gente também não tem tempo e não é o foco, mas é só para a gente ver como as diferentes abordagens de pesquisa, elas vão ter diferentes características e diferentes formas de ser apresentado.
né? Então, é importante eu também, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, a partir do momento que vocês definirem, junto com o orientador, cada uma dessas vertentes, né? Então, eu vou usar a fenomenologia, a gente precisa se debruçar na fenomenologia, ler muitos artigos e estudos que tratam da fenomenologia, para a gente se apropriar dessa forma como a fenomenologia traz, então, cada um desses aspectos. A análise dos dados, como eu disse, ela é simultânea com a coleta, que é muito diferente da pesquisa quant, né? Na pesquisa quant a gente coleta, depois a gente analisa, na qual a gente analisa junto com a coleta dos dados. E para garantir a confiabilidade e a integridade no processo de análise, algumas questões são levantadas. Por exemplo, a revisão por pares, né? Então, eu garanto, eu convido colegas, né? E esse é um exercício que a gente faz muito no grupo de pesquisa, no Unipel, acho que tem pessoas aqui que é do grupo que não vão me deixar mentir, que muitas vezes a gente leva as entrevistas, leva as nossas interpretações para ser discutidas no grupo, porque outras pessoas podem ter uma diferente perspectiva a respeito daquilo, né, pensar diferente. Então, aquilo vai dar validade para suas interpretações, para você saber que, então, aquela interpretação não veio da sua cabeça, mas, de fato, faz um sentido a partir do que o participante falou. Então, essa revisão por pares, ela é fundamental, pensando na questão da validade. Uma outra forma é a organização dos dados. A gente, em pesquisa qualitativa, muitas vezes gera muito dado de observação, muito dado de entrevista, e eu preciso de uma organização desses dados. Então, eu preciso mostrar como esses dados foram organizados para eu não perder dados. Uma outra coisa que a gente fala é da trilha de auditoria. O que é isso? É o detalhamento passo a passo daquelas decisões metodológicas que eu falei, para que isso possa, para que as pessoas possam entender como que eu alterei, por que eu alterei certas coisas no meio do processo, para que isso fique claro a partir do objeto da pergunta de pesquisa, né, do foco da sua análise, né. Então, para eu entender melhor aquele fenômeno, eu tive que entrevistar outras pessoas. Então, para entender melhor aquele fenômeno, eu tive que agregar uma outra forma de coleta dos dados. Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, a gente rapidamente percebeu que só a entrevista não ia ajudar a gente a entender muito bem o fenômeno do relacionamento, porque a gente sempre ia ver o relacionamento na perspectiva de uma única pessoa, e se a gente estava preocupado com a compreensão do relacionamento, a gente precisava ver essas interações. E aí a gente foi fazer observação participante, a gente foi lá no campo, a gente foi lá no hospital, para entender, no contexto que essas interações acontecem, e visualizar essas interações, ver como as interações acontecem. Tá? Então, não era uma coisa que a gente tinha pensado antes, mas que a gente foi entendendo da importância disso ao longo do processo da pesquisa. E a triangulação, que eu já falei, mas que ela é importante na análise dos dados também, porque muitas vezes, como eu disse, com a entrevista eu tenho esse olhar, e é a partir da minha observação que eu vou, então, refutar ou reiterar alguma interpretação do que eu tive a partir das entrevistas. Codificação é um outro tema que a gente poderia ficar horas aqui falando, né, mas a primeira etapa da análise de toda pesquisa qualitativa passa pela construção de códigos. Esse é um livro que fala só sobre codificação. A gente tem um curso de extensão que a gente sempre oferece todo ano, acredito que ano que vem a gente vai oferecer, sobre análise de dados qualitativos, que a gente só fala de codificação, né, além de outras coisas, mas principalmente codificação, que é esse processo inicial que ele é fundamental para análise dos dados, né? Então, tem várias formas de fazer codificação. Esse é um livro que eu sempre falo, sempre deixo de indicação, caso alguém queira se debruçar melhor nesse processo de codificação. Então, o posicionamento dos pesquisadores, né, a forma como você vai fazer a análise dos dados pode ser das técnicas mais artesanais no papel, recortando os papéis, colando, mais ou menos fica assim, daquele jeito que está a mesa aí. Ou a gente pode usar os softwares que já tem desenvolvidos, né, para fazer essa organização, Excel, Word, PowerPoint, ou os softwares específicos para análise, Atlas, NVivo, WebQDA. Então, tem vários softwares hoje que ajudam nessa organização. Esses softwares, para reforçar, eles ajudam na organização dos dados. Eles não fazem análise, né? Então, isso é importante a gente lembrar. A questão do delineamento das conclusões é uma outra etapa, então, né? Então, quando eu terminei, fiz a coleta dos dados, eu tenho lá os meus resultados, o que é importante pensando na questão da validade do rigor? Primeiro, eu preciso
ter a responsabilidade de aprimorar ou propor uma teoria, um modelo teórico, né? Aprimorar uma que já existe ou propor uma nova, né? Essa é a intenção da pesquisa qualitativa. Uma outra questão é fechar o ciclo. O que é isso? Todas as etapas da pesquisa estão conectadas? Isso é o que a gente fala muitas vezes para os alunos para amarrar. Então, assim, quando você está escrevendo uma categoria, você tem que mostrar como que essa categoria responde ao seu objetivo. Como que essa categoria responde à sua pergunta de pesquisa. Então, o tempo todo que você está escrevendo, você está amarrando essas ideias, você está conectando pergunta de pesquisa, a forma como os dados foram coletados e o resultado que você chegou. Uma outra questão para a gente pensar é a integração efetiva dos resultados com estudos anteriores. Então, isso são questões que a gente vai sempre achar lá na discussão e na conclusão do artigo, né? Então, depois que ele encontrou o resultado, como que está a integração daqueles resultados com o que se já sabe sobre aquele fenômeno? Os modelos teóricos, ou as teorias, as categorias que os autores apresentam, eles estão claramente fundamentados nos dados? Então, quando eu leio o artigo, eu estou convencida de que aquilo que o autor está propondo, ele vem dos dados que o autor coletou? As implicações são discutidas, e isso é uma parte super importante que o pesquisador precisa se debruçar. Porque a recomendação, ela pode ser implicação para a prática, para a pesquisa ou para a política pública, mas ela é necessidade do pesquisador de esclarecer isso, né? E a gente tem que fazer pesquisa buscando esse avanço no conhecimento, né? Então, isso que a gente chama da translação do conhecimento, que é como que esse conhecimento ele vai ser traduzido para a prática, para a pesquisa ou para as políticas públicas. Então, a gente, logo no começo, quando vocês estão, vocês estão fazendo a pesquisa de vocês, de que forma que essa pesquisa pode contribuir para um contexto maior? Em que está fundamentada, né? Em que corpo de conhecimento, em que área do conhecimento que a sua pesquisa pertence e que avanço que você pode proporcionar e como, né? Então, isso tudo é o pesquisador que tem que pensar. E as limitações e as questões da reflexividade são descritas de forma clara e explícita, né? Então, quais são as limitações do estudo e quais são os potenciais e possíveis vieses da pesquisa. Então, na questão de validade e rigor, eu já falei bastante aqui, fui falando da questão da credibilidade, então, credibilidade é o quanto eu posso acreditar, quanto aqueles dados são reais, né, o quanto eu acredito naqueles dados que estão sendo apresentados. A transferibilidade diz respeito para generalização em outros contextos. Então, a descrição, ela tem que ser densa e rica o suficiente para que eu possa, tanto o leitor quanto o autor, pensar em que outros cenários aqueles dados também poderiam valer, né? Em que outro contexto aqueles resultados são aplicáveis. A questão da dependibilidade, que é a replicação, né? Então, eu não tenho intenção de fazer a mesma coisa para chegar no mesmo lugar, mas eu preciso ter clareza suficiente de qual foi o passo a passo desse processo para que outra pessoa possa reproduzir a pesquisa, e a confirmabilidade, que diz respeito, que quando eu olho, então, para os dados, eu tenho certeza que aqueles dados vieram, quando eu olho para os resultados, eu tenho certeza que aqueles resultados vieram dos dados. E aí, escrevendo o relatório de pesquisa, e aí eu preciso de um tempo, eu preciso realmente dedicar um tempo de qualidade para a escrita. E aí eu lembro que a professora Nancy Mullis, que é uma professora do Canadá, ela trabalha muito com hermenêutica, eu utilizei hermenêutica, que é uma parte da fenomenologia, no meu doutorado. Ela tem uma revista, editora numa revista de hermenêutica, e eu lembro que eu senti o peso do que eu estava fazendo quando ela veio para cá, num ano, como professora visitante, e ela falou que quem fazia estudo qualitativo, mas principalmente quem estava se propondo a trabalhar com hermenêutica, tinha que escrever muito bem. Então, você tem que ter uma boa escrita. E aí eu senti aquele peso, né? Porque eu falei, será que tenho? Mas isso é importante, porque a gente já tem esse compromisso logo no começo. A gente tem que saber que a escrita, ela é fundamental, porque é a forma como a gente vai compartilhar a experiência do outro. A experiência é algo complexo, né? E eu preciso traduzir aquela experiência em palavras. Então,
eu vou trazer isso depois como desafio, como um dos desafios que eu considero da pesquisa qualitativa, mas é porque realmente a gente precisa estar disposto aí a ter um tempo para escrever, para revisar, para mandar para alguém, para mandar para outras pessoas lerem, para ver o que elas entenderam sobre aquilo, né, e ir aperfeiçoando. Vocês ainda estão começando ou estão terminando, não sei em que etapa estão, mas é sempre tempo da gente também procurar um curso, procurar os locais, né, até hoje em dia tem bastante coisa sobre escrita científica, ou mesmo como aperfeiçoar a forma como a gente escreve e faz o relatório. Aí eu trago também os checklists, talvez o mais conhecido de vocês seja o COREC, para pesquisa qualitativa, que é o que as revistas têm mais pedido, mas esses checklists, eles ajudam, então, na validação desse relatório de pesquisa. Será que esse relatório, será que o que esses autores colocaram tem tudo o que eu preciso saber dessa pesquisa? Então, o COREC é um checklist de 32 itens, dividido em 3 domínios. O primeiro domínio trabalha com equipe de pesquisa e reflexão. Então, veja, aquela questão toda que eu falei, né? Quem que é o pesquisador? Qual é a clareza que esse pesquisador coloca sobre quem é ele? Que treinamento no artigo, né? No relato de pesquisa. Qual é o background dele, o que ele tem por trás, qual é o treinamento que ele teve, qual foi o relacionamento com os participantes. Então, tudo isso é critério do COREC, porque isso é critério de rigor e validade da pesquisa qualitativa. Não é à toa que ele está ali, né, como critério. O outro domínio é desenho do estudo, e aí eles vão falar de cada uma das etapas, referencial teórico, amostragem, participantes, coleta dos dados, nota de campo, a saturação dos dados, né, a questão da devolução das transcrições, que eu já falei, então é questão de validade, por isso que está lá no COREC. E o terceiro domínio é o domínio da análise dos dados. Bem, então eu chego aqui para falar um pouquinho, para fechar com a questão do que eu considero um grande desafio em pesquisa, né, os principais desafios. Um é o processo da escrita em pesquisa qualitativa, como eu disse para vocês. Eu não consigo fazer uma boa pesquisa sem um bom relatório de pesquisa. Por melhor que tenham sido as minhas interpretações, eu preciso de um bom relatório, né? Eu preciso de uma boa escrita, porque senão eu travo aí e comprometo aí a pesquisa. E quem trabalha com pesquisa qualitativa, muitos de vocês já fizeram estudo qualitativo, sabe o quanto a gente precisa estar abraçado com o dicionário, porque é uma palavra que eu encontro para expressar aquilo e que eu preciso, às vezes, buscar essa palavra, porque eu sei que existe, mas eu fico com algum incômodo, ou mesmo uma palavra que a gente usa de forma muito repetitiva, mas que tem hora que eu preciso ir lá olhar a definição dela, né? Então, o dicionário, ele é o melhor amigo quando a gente vai escrever, e o tempo todo a gente precisa estar com ele do lado. Ele ajuda muito no processo de escrita. O Creswell fala de 4 aspectos da escrita de relatório qualitativo, que é importante a gente encontrar nos relatórios que a gente precisa adequar. Um deles é a reflexividade, que eu já falei extensamente aqui para vocês. Então, qual é o lugar do pesquisador na pesquisa e qual é o compromisso e como ele esclarece e deixa claro ali naquele artigo, ou na dissertação e na tese dele, o compromisso que ele teve com o fenômeno, né? Que as decisões não foram tomadas aleatoriamente. Foi, de fato, com compromisso para entender melhor o fenômeno. Uma outra questão do momento que você está escrevendo é a audiência. Para quem você está escrevendo? Você está escrevendo para pares, pessoas que fazem pesquisa também? Ou você está escrevendo para pessoas da prática, para profissionais da prática? Ou para os participantes, para legisladores, né? Então, isso é importante, essa clareza é importante, porque a gente precisa saber adequar a nossa pesquisa. E nos Estados Unidos, eles têm uma brincadeira muito interessante lá, que é a conversa de elevador. Você tem, assim, 1 minuto para explicar a sua pesquisa. Você consegue explicar da melhor forma a sua pesquisa em 1 minuto? Então, vocês podem fazer o teste aí depois com vocês. Se a gente estivesse na sala de aula, a gente podia brincar com isso agora, né? Um tentar explicar para o outro em 1 minuto a pesquisa. Mas esse é uma boa forma da gente aprender a começar a falar e adequar a nossa pesquisa para os diferentes públicos. Uma outra questão é a questão da linguagem, né? Então, a gente prestar atenção mesmo de que forma que a gente vai transmitir. E uma outra coisa é os trechos das entrevistas, né? Eu já estou acabando aqui, tá, gente? Os trechos das entrevistas é assim, para que a gente possa aproximar a voz dos participantes das nossas interpretações. Então, eu já vi artigo que não tem nada de
de trecho de entrevista, por exemplo, então só é a descrição, só é a interpretação dos autores, e que por melhor que ela esteja, às vezes a gente sente falta, ou artigo que muitas vezes o pesquisador só apresenta, ou apresenta muito trecho de entrevista e pouca coisa a respeito da interpretação, né? E a entrevista é missão do pesquisador transformar aquela entrevista, interpretar aquela entrevista. Não precisa colocar a entrevista inteira ali, porque o leitor não quer analisar, né? O leitor não está ali para analisar, o leitor está ali para ver o que você analisou a partir daquilo. Então, a gente precisa tentar desapegar um pouco das entrevistas como um todo e deixar ali aquela parte da entrevista que ajuda a iluminar o que você está trazendo, né, como interpretação. Então, isso é fundamental para a gente, para quem está lendo, ver, nossa, realmente ele falou isso e isso combina com isso, tá? Então, a linguagem, ela pode matar tudo que ela toca, né? Então, a gente sabe que quando a gente transforma algo e a gente precisa escrever, a gente já está delimitando, tá? Eu vou passar aqui rápido, porque eu realmente quero chegar e finalizar com isso aqui, que é a questão da ciência aberta. Acho que vocês devem ter assistido na semana, espero que tenham assistido a live da professora Dulce, que ela falou sobre ciência aberta na semana passada, e aí o questionamento que eu faço é, como a gente pensa em ciência aberta com pesquisa qualitativa, né? Quais são os desafios? Como diz a professora Dulce, a gente não tem muito o que dizer assim, não vamos falar sobre isso, eu não acho que não é possível, porque já está posto, ciência aberta já é uma realidade, né? Então, a gente precisa pensar como a gente vai fazer isso. Então, a ciência aberta, só para retomar, ela não é simplesmente a questão do pré-print, né, ou de acesso aberto de artigos, mas é uma tendência aí que a gente possa compartilhar e ter aberto todos os dados, os bancos de dados e revisões de pares serem abertas, eu reconhecer o revisor conhecer o autor. Então, são vários ramos da ciência aberta. E qual é o potencial então, vou falar dos prós e contras aqui, né? Não sei se eu tenho uma opinião definida a respeito disso, mas como eu disse para vocês, é um caminho sem volta, então, independente do que eu acho, eu tenho que pensar como eu posso fazer para que as minhas pesquisas se adequem a essa tendência. Então, uma das coisas é, primeiro, que ela reforça o inquérito, né, científico, a partir do momento que eu posso proporcionar ao outro uma melhor chance de testar ou refutar aquelas interpretações, promove novas pesquisas e encoraja a diversidade de análises e opiniões, então eu vou deixar os dados abertos para que outras pessoas possam me ajudar, ou interagir, ou refutar, ou então avançar no conhecimento. Nesse sentido, aumenta a transparência, e o uso de dados é mais eficiente e econômico, minimizando a sobrecarga dos participantes, né? Se eu já tenho lá uma entrevista que possa me ajudar a responder, eu não preciso ir de novo, ou perguntar, ou submeter uma pessoa a riscos que sejam mínimos, se eu já tenho esses dados coletados. Qual seria o problema disso? A gente faz muita análise secundária em pesquisa qualitativa, né? Que a análise secundária é assim, você já tem o banco de dados, você já tem lá entrevistas, você vai fazer uma outra análise, isso já é uma prática comum entre pessoas que fazem pesquisa qualitativa. No entanto, a gente faz análise secundária em dados que a gente mesmo coletou, né? Então, toda aquela questão que eu falei para vocês desde o começo, da reflexividade, do papel do pesquisador na pesquisa, a gente tem clareza disso. Mas quando você está compartilhando as suas entrevistas, por exemplo, uma outra pessoa vai fazer análise disso, ela não vai ter essa clareza desse processo como um todo. Então, há implicações, né, na questão epistemológica, né, quando a gente considera a natureza e a condição da construção do conhecimento, pensando na forma como a pesquisa qualitativa ela é construída, né, a questão da subjetividade, do envolvimento do pesquisador. Então, é uma outra pessoa que não tem conhecimento, não tem não tem tanta apropriação daqueles dados quanto quem coletou, né, quanto quem participou. Uma outra questão e preocupação é a questão metodológica, porque alguns modelos e abordagens de pesquisa qualitativa, os pesquisadores participam da pesquisa. Então, a etnografia, as pesquisas participativas, por exemplo, são pesquisas que a gente diz que elas são colaborativas. O pesquisador, ele é tão participante quanto o participante. Ele ajuda na construção da pesquisa, assim como o próprio participante também ajuda, né? Então, são modelos colaborativos de pesquisa. São usados muito nas pesquisas de intervenção.
Uma outra questão é como que as notas de campo, elas vão ser analisadas. Como que as transcrições, ou as notas de campo, que é aquelas inferências que o pesquisador fez para ele mesmo, ele vai ser disponibilizado e analisado por outro. Tem uma tendência de má interpretação, né, ou de dificuldade de interpretação, ou de interpretações erradas, até mesmo com as entrevistas, uma preocupação quanto a isso. E uma outra questão é a questão ética, né, o quanto eu posso, então, compartilhar a minha entrevista e garantir que aquelas pessoas não serão reconhecidas, né, ainda que eu altere os nomes. Pesquisa qualitativa, às vezes, ela é feita num contexto muito pequeno, num local muito pequeno, então, assim, eu só tenho aquela instituição daquele porte naquela cidade. Então, quando eu coloco, por mais que eu não coloque o nome da instituição, eu tenho como identificar que é aquela instituição. E aí, quando eu compartilho os dados, eu tenho, às vezes, 1 ou 2 enfermeiros que trabalham ali. Então, na minha entrevista, eu entrevistei enfermeiro, eu vou identificar facilmente quem que é aquele enfermeiro. Então, há uma outra preocupação com relação a isso. Bem, acho que é isso que eu me propus a falar, acho que eu consegui falar aí em 40 minutos, queria até ter tido mais, falado mais rápido para ter tido mais tempo aí, se vocês tiverem alguma consideração. Mais uma vez eu agradeço, deixo o meu e-mail disponibilizado para caso vocês queiram que eu compartilhe algum material ou esclareça melhor algum aspecto que não tenha ficado tão claro, tá bom? De novo, muito obrigada. Boa tarde a todos, gente. A gente gostaria de agradecer primeiramente, né, a professora Maiara pela brilhante apresentação e a brilhante forma de esclarecer para a gente um pouquinho sobre a pesquisa qualitativa, apesar do momento ruim, né, que tivemos no início, não afetou em nada a sua apresentação. E nós temos 2 questões aqui no chat que foram colocadas. A primeira seria mais um esclarecimento que a Simone perguntou, qual é o nome da autora sobre saturação conceitual que a senhora tinha comentado? A Sandelovski, né? Eu vou colocar aqui. Ah, perfeito. Margarete, pode falar. Então. A segunda questão é da Natália, né, ela agradece por compartilhar o seu conhecimento, e ela quer saber sobre a reflexividade da pesquisa, como explicitá-la em um artigo científico para a publicação dele. Então, a Natália que perguntou? Isso. Natália, é um desafio mesmo, né? Eu acho que eu até coloquei lá como um desafio, mas a gente vê que todos os critérios de validade do estudo, isso aparece. A gente tem que escrever sempre deixando claro quem foi o pesquisador. Então, se eu tenho 5 autores, por exemplo, quem que foi o pesquisador que fez a coleta dos dados, quem participou da análise. Então, é muito comum a gente encontrar nos artigos essa citação mesmo, olha, a Maiara, MRS, participou de tal coisa, recebeu um treinamento, ou já tem experiência com pesquisa qualitativa, também tem experiência com populações enlutadas, por exemplo, no caso da minha pesquisa, quando a gente fez, eu entrevistei mães que tinham perdido o filho, então que estavam enlutadas. Então, era importante eu esclarecer qual foi o treinamento que eu tive e qual a experiência que eu tinha para lidar com essa população. Então, a gente tem que colocar no relatório de pesquisa mesmo. Normalmente, no método, a gente consegue colocar isso, alguma coisa na introdução sobre as motivações, mas sempre tem que ter um espaço ali para explicar também o seu relacionamento com os participantes, e porque isso vai deixar para que o leitor seja capaz de compreender, então, nossa, quem é esse pesquisador, né? E quais são os possíveis influências que ele possa ter tido. E se você considera que o fato de você, por exemplo, trabalhar naquele hospital e teve que coletar dados naquele hospital pode ter interferido, a gente tem diversas técnicas para minimizar isso, e que tem que ser garantida no processo de pesquisa. Mas lá na discussão, você tem que colocar isso em pauta. Olha, apesar dessa limitação e foram tomados alguns cuidados e a gente acredita que isso ajudou a minimizar os potenciais vieses. Então, nós temos um desafio de escrever e esclarecer isso dentro do relatório de pesquisa. E se a gente pegar bons artigos qualitativos, e por isso que e aí tem que falar de bons artigos, porque não são todos os artigos e a maioria dos artigos não trazem isso. E a gente tem que aprender, então, a começar a consumir bons artigos qualitativos para isso. Os bons artigos colocam isso. Eles têm isso. Os autores sempre discutem essa questão. Tá bom?
Gente, alguém tem mais alguma pergunta que quer fazer para a Maiara? Se alguém quiser abrir o áudio. Ai, eu tenho. Ai, prof, faz isso de novo daqui a pouco, vai daqui a uns tempos de novo, tipo, porque eu vou estar no meio das coisas de qualitativa e eu vou estar perdida mais que hoje. A gente pode conversar. E também não esquece que a gente sempre tem o curso Tá. que a gente oferece uma vez por ano de análise de dados qualitativos. Ano que vem, provavelmente, a gente vai oferecer. Então, fiquem espertos lá no site da escola, que a gente deve divulgar com antecedência. Tá. Não, muito bom. Eu escrevi já no formulário, mas é muito bom, gente. Tipo, prof, você tá de parabéns. Camila, pode falar que a Maiara tá aprovada. Eu ainda escrevi assim, tão jovem e sabe tanto. A Simone é sempre muito gentil. Professora, Obrigada. parabéns pela apresentação. Qual é a perspectiva da data do curso para o ano que vem? É logo para o início? Logo no início, não, porque logo no início nós vamos estar, assim, enlouquecidos com a questão da retomada, né? Então, eu acredito que deva ser no primeiro semestre, mas não fevereiro, março. Talvez a partir de abril, a gente quer fazer no primeiro semestre, mas talvez seja mais para o final do primeiro semestre. Tá bom, obrigada. Tá bom? Nós temos mais alguma questão? Bom, acredito que não, então a gente vai finalizar agora o colóquio. Agradecemos novamente a professora Maiara, viu, pela sua disponibilidade. E, gente, muito obrigada por assistirem o colóquio. A lista de confirmação da presença já está no chat, certo? Vocês preencham para que possam receber o certificado e pedimos também que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, o colóquio gravado estará lá disponível, tá? O quanto antes, e estamos também no Instagram e Facebook, então acompanhe a gente por lá para vocês saberem dos próximos colóquios que em breve o próximo já vai ser divulgado, viu? Obrigada a todos e um bom dia. Tchau, gente. Obrigado, professora Maiara. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.